Ela é atriz, cantora e dubladora, uma profissão que eu acho muito interessante e eu vou conversar com ela sobre isso. Cacau Gomes, um prazer enorme te ter aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito feliz que você veio. Eu e agora também. a gente vai falar... Aliás, ela é um astral que vocês não acreditam. Ela chegou aqui, já tá todo mundo rindo. Mesmo nesse frio, tudo. né? Mesmo nesse tá um frio. friozinho bom meu aqui Deus. hoje. Eu, como carioca, tô sofrendo. Vou ser bem honesta com você. Vocês sabiam que ela me falou, não sabia? Para você ser dubladora, você precisa ter licença de atriz. Um registro, um DRT. O tal do DRT. DRT. É engraçado, porque eu fico imaginando, qual é a técnica de dublar? Então, como eu estava falando para você lá no camarim, assim, na verdade, eu acho que tem um pouquinho de tudo nesse nosso meio. Um pouquinho de sorte, um pouco de talento, a hora certa, no momento certo. Eu dei a sorte de fazer um musical que chamava Pocahontas, e que um dos atores fazia parte da direção desses musicais, o Garcia Júnior. E ele me falou, olha, Cacau, tá vindo aí um filme que eu acho que é a sua cara. Eu acho que tem a ver com o seu timbre. Vamos fazer uma audição? Eu falei, claro, eu tenho uma prazer, uma curiosidade em fazer dublagem. E daí eu era para o personagem do Corcunda de Notre Dame. E a minha voz, ele achou muito... Ele não, na verdade, você faz audição com várias atrizes, vai pra fora e eles é que decidem, os gringos é que decidem o que tem a ver, o timbre parecido. Porque a maioria dessas peças são peças que vêm de fora, tem todo um processo de bíblia, como tem que ser feito. Para que eu não falei, mas ela é cantora lírica, ela estudou música. No Conservatório Brasileiro de Música, no Não Rio parece, mas a hora que ela abre a boca desse tamanhinho, sai um... Vocês não acreditam. Então, daí eu fui fazer essa audição, como tudo que eu fiz em toda a minha vida, sempre foi por meio de audição. E daí eles acharam minha voz muito jovial pro personagem. Quem acabou passando foi a Rosana, como uma deusa, a cantora maravilhosa, que fez brilhantemente esse papel. E aí eu não passei meu primeiro não na dublagem. Ó, todo mundo recebe não, sim. A gente tem que trabalhar com essas adversidades, né? Essas coisas que acontecem que a gente não tá contando. Isso foi quando? Direto do túnel do tempo. Não. Mas essa primeira audição, eu devia ter 17 anos. Então era começo mesmo. Bem começo. Eu fiz Pocahontas, era um musical infantil com a direção da Cininha de Paula, que é uma excelente diretora. Mas, enfim, aí não passei para esse filme, né, que era o Corcunda de Notre Dame, mas logo após veio o Hércules. Daí eu passei por um personagem chamado Calíope, que era uma das musas. E, na verdade, eu passei para Mégara, que era a namoradinha do Hércules. Mas aí tinham essas 5 musas que o alcance vocal era um pouco mais pesado, que era do grave ao agudíssimo. E daí eles falaram, vamos tentar fazer um teste com a Cacau para um outro personagem, e que foi o maior presente para mim, porque é sempre bom você trabalhar também com os seus limites, sabe? E foi um desafio e tanto fazer o Hércules. E logo depois disso veio Mulan. E Mulan eu fiz para canção. Porque nos Estados Unidos você tem uma pessoa que empresta a voz para o personagem e uma que canta. Então, quando eu fui fazer a audição para o Mulan, eu fui como cantora. Daí eles acharam o meu timbre muito parecido com quem fazia a voz falada. E daí eu fui a primeira brasileira no mundo inteiro, né, a cantar e a dublar, que foi Mulan. Vamos dar uma olhadinha num vídeo teu sobre o que é a profissão de dublagem. E desse dia em diante, o nosso Hércules não parou mais. Ficou famoso e assim virou ídolo. Bem feito! No compressor, zero herói sem pestanejar. Zero herói não. Quem é que está aqui junto a mim? Em meu ser é a minha imagem. Eu não sei dizer. Eu vou, seja onde for, só pra te encontrar.
viver das lutas e problemas. Na vida eu tive já, mas eu subi a montanha, atravessei o rio, estou chegando lá. Estou quase lá, estou quase lá. Nossa, que bacana, a produção arrasou. Muito bacana. parabéns. Mas você Para sabe quem achou que não conhecia a Cacau Gomes, provavelmente vocês já conheciam muito esse vozeirão que existia por trás dessas dublagens. E quem faz esse vozeirão é essa pequenininha aqui chamada Cacau Gomes. Você sabe o que é engraçado? Ouvindo os áudios, eu vejo, independente da idade, né? Porque eu comecei muito jovem. As pessoas não sabem, mas não necessariamente assim, Cacau, canta aí do jeito que você quiser. Não, tem uma partitura e a interpretação da atriz. Então, você tem que se adaptar àquilo. Não é você cantando livremente, Lógico. agora eu vou dar a minha interpretação. Então, eu Porque fiquei depende bem da personalidade de quem você está dublando. Exatamente. Por exemplo, a Princesa e o Sapo, que era uma princesa negra, eu lembro que para dublar a voz falada, eu preferi gravar assim que eu acordasse. Que era uma coisa mais grave, Sim. não sei o quê. Mas para canção eu ia mais pro final do dia, né? Para a voz estar mais aquecida. E no Hércules, eu lembro que todas essas firulas era tudo na partitura, então tinha uma certa dificuldade, porque não é o que você sente na hora e faz, tem essa coisa Além disso mais técnico. Além disso que vocês viram, a Cacau de 96 a 2008 viajou o Brasil cantando para não eram pessoas muito poderosas. Marisa Monte. Marisa Monte, que fiquei com ela há Ivete 4 anos. Sangalo. Marcelo D2, Sim. Carlinhos Brown. Sim, Fernanda Abreu. Fernanda Abreu. Tem uma turma, Ed Mota. É uma turma de cantores que a gente nunca ouviu falar muito, Pois é. mas que eu imagino que seja uma putz de uma experiência. Não, uma delícia. Gravar também é sempre um aprendizado, né? O dia que você entra nesse mercado e acha que está pronto, não está no lugar certo. Aliás, não é nesse mercado, né? Em qualquer mercado. É verdade. Qualquer mercado. Todo dia que você acordar e falar não precisa aprender mais nada, pode parar. Pode parar. Pode parar, porque você está completamente enganado. Não é? Como é o cuidado? Porque a sua voz é o seu instrumento, é o seu ganha-pão. Acho que é como a mão para um jogador de tênis. Né? Como você trata dela? Hoje, por exemplo, essa época do ano, a gente tem variações de temperaturas enormes, um tempo super seco. Você sai do Rio, vem para São Paulo, sai de São Paulo, vai para Curitiba. Sim. Quais são os cuidados que uma pessoa que vive da voz deve ter? Aqui em São Paulo, eu que sou carioca, assim, carioca da gema, eu sofro um pouco mais, porque a diferença do clima do Rio de Janeiro para São Paulo é muito grande, porque o Rio é mais úmido. Bom. Né? E eu tô toda semana nessa ponte aérea, porque meu filho tem só 2 aninhos, Nossa fica no Senhora. Rio de Janeiro, então eu mato a saudade com ele segunda e terça e volto, fico aqui em São Paulo de quarta a domingo. Então eu tenho que ter um cuidado ainda maior. Então eu durmo com um umidificador de ar em casa, faço muita... Sempre? Mesmo no Rio? Não, no Rio não. No Rio não, porque já é úmido. No Rio é bastante úmido. Mas aqui em São Paulo, eu tô aqui desde janeiro, nessa loucura de ponte aérea, por causa do espetáculo. E o espetáculo é muito puxado, é de quarta a domingo, são 7 sessões. Então, você tem que ter... Somos atletas da voz. Né? Então, você tem que exercitar, você faz vocalizes, você faz aula de canto, você faz nebulização, que é importantíssimo, que é uma maneira de você umidificar as cordas, porque aqui em São Paulo o clima realmente está muito seco. Você tem que umidificar as narinas, né, o tempo inteiro. Eu não tenho muito problema, por exemplo, com água gelada. Tem gente que tem problema com água gelada. Por exemplo, quando você machuca um joelho, geralmente você coloca gelo. Você acredita que para a voz é a mesma coisa? Quando você canta muito, você tem que beber coisa gelada. Não, pode ser gelado ou você coloca gelo aqui no local e vai dormir. Porque é um anti-inflamatório. Sim. Muita Sabe gente que eu tenho uma curiosidade? Eu já fiz aula de canto. Isso, eu não sabia. A Robertinha, minha produtora, não sabia. Tá aqui com uma cara de como ele é mentiroso. Verdade, já fiz aula de canto. Canto muito bem, modéstia à parte. Mentira. Canto, mas assim...
E eu me lembro que eu trabalhava com produção de cinema e eu fui gravar um comercial com o Gerson Breno, lembra? Claro. Que teve aquele problema, tomou um tiro, tadinho. E foi carismático até. Foi um pouquinho antes disso. E ele chega nesse dia, na realidade nem era a gente ia gravar um off de ele falando. E ele chega super rouco. E ele tinha um vozeirão enorme, mas super isso era rouco. dele, né? Era o charme dele Não, mas também. esse dia estava exagerado, estava ruim a voz dele. E eu me lembro que eu falei com essa minha professora na época, falou, vou te falar uma coisa que é para você nunca mais ouvir falar na vida, você pede para ele fazer e para ele não fazer mais, mas isso pode quebrar o teu galho. Ele fez e foi impressionante como ele pôs, que é gargarejo com Coca-Cola quente. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Não é quente de quente, não, é de temperatura. É fora de geladeira, não pode ser gelado. Nunca ouvi Aí eu me lembro que foi super difícil a gente achar a Coca-Cola, só tinha gelado em tudo que lugar que você ia, olha, eu tenho gelado. Pegou uma Coca-Cola, botou no micro-ondas um pouquinho, só para deixar ela na temperatura ambiente. Ele foi no banheiro, fez umas 4 ou 5, aí quando ele voltou começou a melhorar, e aí ela falou que não se deve fazer isso sempre. Porque é uma coisa que realmente é muito adstringente e ela limpa de uma forma exagerada as cordas vocais. Nossa, eu já ouvi falar sobre Mas bicarbonato ou chazinho de também limão. eu tô falando de 20 anos atrás, então não sei se hoje as coisas mudaram. Falar. Olha, tá vendo? A gente está sempre aprendendo. A gente precisa ir para um break. E ela era fonoaudióloga? Não, ela era uma senhora, já morreu inclusive, usava um coque enorme, ficava aquela era uma professora de canto. Cantora clássica, super assim, uma música quase lírica. Fica a dica. Tá bom? Fica a dica. Não sei se é verdade, pode ser que eu tenha falado uma bobagem, porque vai que isso faz mal. A gente vai para o intervalo, mas eu queria que você desse uma palhinha para a gente chamar o intervalo. Vamos lá, pode ser Mulan? Pode ser o que você quiser. Vamos lá. Quem é que está aqui junto a mim, em meu ser?